Então, o meu primeiro evento foi em 2014, na Bienal de Minas Gerais. Naquela altura, eu nem sabia o que era uma Bienal, não sabia que existia eventos de literatura. E, por um acaso, alguém um dia me falou, olha, você vai participar desse evento? E eu não sabia, e aí eu fui pesquisar e eu falei assim, gente, existe eventos de literatura. E eu era escritor e não sabia, porque eu não tinha oportunidades em Divinópolis, porque, né, lá não existia eventos ligados à literatura. Então eu fui para a Bienal, achei aquilo fantástico, sabe quando você entra assim e fala assim, gente, olha isso. E aí o primeiro dia eu só fui para conhecer mesmo, o segundo dia eu já comecei a conversar com as pessoas e conheci vários escritores, vários mesmo. E para mim era tudo mágico, era tudo novidade, né? Então, e foi aí que eu conheci a Marisa Rezende, né? A autora que acabou me adotando e me ajudando no futuro. Em seguida, um pouquinho mais para frente, quando eu já estava no Rio, em 2015, eu estava voltando para Minas e aí eu fiquei sabendo da Bienal do Rio e eu fui. Não sabia como chegar, eu fiquei perdido em Jacarepaguá, mas enfim, deu tudo certo. Mais do que certo, né? Porque nessa altura eu já tinha publicado o meu gibi, o meu trabalho infantil, meu primeiro trabalho infantil, e eu tive a honra e o prazer de poder conhecer o mestre, que foi o Maurício de Souza. E aí eu chorei, foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu não entendi uma coisa, porque tinha fila para entrar para conhecer o Maurício, e aí as pessoas entravam rindo e saíam chorando. E aí eu virei e falei assim, gente, não é possível, o Maurício de Souza tá batendo nessas pessoas lá dentro. E eu não entendia, né? E aí quando eu entrei e eu vi aquele ser gigantesco na minha frente, a áurea daquele lugar estava tão incrível que a única coisa que eu fiz foi chorar. E aí eu entendi o porquê as pessoas entravam rindo e saíam chorando. E aí eu tive a honra, o prazer de também poder entregar o meu trabalho pro mestre. E foi incrível. Depois disso saiu no jornal, saiu nas redes e foi uma repercussão muito grande que também acabou alavancando e impulsionando a minha carreira. Já em 2016, já fazia 3 anos que eu estava na literatura, né? E eu via também que aquelas crianças das quais eu estava escrevendo, do gibi, né? Porque foi uma série de 3 livros, estavam crescendo. E eu senti a necessidade de também crescer. Então, foi aonde que eu decidi, de fato, publicar o Pablo. O Pablo, eu costumo dizer que ele é um menino muito levado, porque o intuito desse livro é mesmo causar um incômodo nas pessoas. E quando liam, criticavam o livro, só que não entendiam a proposta. O Pablo, ele foi um livro que foi muito rejeitado e muito... como que eu posso dizer assim, incompreendido. Por que acontece? O Pablo é um garoto da vida real. O Pablo não é um personagem idealizado de tipo o garoto perfeito. Não. O Pablo é um adolescente de 15 anos e que faz coisas de fato que um adolescente de 15 anos faz. E eu quis mostrar esse lado, sabe? E as pessoas não estão acostumadas a ver isso na literatura. E mais do que isso, o Pablo é narrado em primeira pessoa, então é um adolescente de 15 anos narrando a história. E muita gente falou que o livro é confuso, só que o livro não é confuso. A cabeça de um adolescente, por si só, já é um pouco confusa. Então, o meu objetivo era fazer com que as pessoas parassem, lessem e refletissem sobre aquilo que está lendo. Eu quero aproximar a leitura de um adolescente. Então, eu tenho que falar a linguagem deles. E o Pablo, ele não veio assim, tipo, caiu do nada. Ele veio com uma pesquisa que eu fiz durante 5 anos, sabe?
O Pablo foi o primeiro livro que eu escrevi e ninguém sabe disso. E ele foi o terceiro livro que eu publiquei. Então, assim, foram longos anos pesquisando e vendo e mudando de linguagem. Até que eu cheguei em um ponto e falei assim, olha, não, ele tem que ter essa linguagem por conta disso e disso e disso. Então eu comecei a me aprofundar. Então o Pablo, ele mostra um pouco dessa história, desse adolescente que sente atração, que cola em prova, que fala mal de professor. E as pessoas não estão acostumadas com isso, estão acostumadas com o cara do amor à primeira vista, o CDF que estuda e passa na prova. Então eu quis incomodar. E o livro ele trata de algumas coisas que são politicamente incorretos hoje em dia. E eu quis mostrar isso, falei assim, gente, olha só, a gente já evoluiu tanto socialmente que a gente precisa continuar evoluindo. Então tem questões raciais, questões de orientação sexual. Então assim, o livro ele veio para isso, ele veio para incomodar. E muitas pessoas incomodaram a um ponto em que não aceitam o livro. Tanto é que eu fui a um evento e eu falei assim, olha, o livro é para adolescentes do sexo masculino. E aí teve uma garota que virou e falou assim, mas livro não tem gênero. Eu falei assim, tá bom, mas não tem gênero, mas a gente pode direcionar público. Então quando eu falo que o livro é para o público masculino de 15 anos, é um direcionamento de público que eu fiz. Assim como qualquer outro escritor faz. O Pablo sofreu repressão por isso, né? Mas eu vim com esse livro mesmo para incomodar. Esse livro não é um livro para você ler e você passar o tempo. É para você refletir. E as pessoas não estão acostumadas a ver isso na literatura. Um livro para reflexão. E eu fiz isso com o Pablo. E hoje em dia as pessoas já conhecem um pouco da história dele, já veem as coisas. E eu me surpreendi. Porque como eu fiz esse livro pensando no público adolescente do sexo masculino, eu vou pontuar isso também, que é importante, porque muitas das vezes o que a gente tem são livros para adolescente que é mais voltado para as meninas do que para os meninos. E tanto é que a gente tem Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Babi Dewitt, que escrevem livros, lembrando que o livro não tem gênero, mas o direcionamento é o público feminino. Quem acaba consumindo mais aquele tipo de obra é o público feminino. E o público masculino não tinha nada, entre aspas, né? E aí eu vi que esse não ter nada para eles, não ter uma linguagem para eles, fazia com que o público masculino não se interessassem pela literatura. E veio aí daí que vem aquele estigma de que as meninas leem mais do que os meninos. Mas é claro, só tem literatura para elas. Um garoto de 15 anos não vai ler aquela história do Príncipe Encantado. Claro que pode ler, nada contra, mas via de regra, eles não leem isso. Então o Pablo ele nasceu com esse objetivo, para atingir esse público, para trazer esse público para a literatura. Então o Pablo, eu me surpreendi com essa questão porque apesar de eu ter feito ele direcionado para o público masculino, adolescente, ele foi mais além, sabe? Os pais, você tem ideia do que é os pais comprarem o livro e ler e falar assim, olha, as mães principalmente, agora eu entendo o que se passa na cabeça do meu filho, agora eu sei como abordar, porque filhos adolescentes, né? Agora eu sei como abordar determinados pontos que eles não querem falar comigo. E foi incrível receber. Eu não foi uma, nem duas, nem três vezes. Foram várias vezes que eu recebi mensagens de mães agradecendo por agora compreenderem os filhos. E elas pegarem os livros que elas compraram e dar para o filho e falar, olha, leia esse livro. E aí depois receber mensagem desses garotos falando, nossa, esse livro me representa, sabe? É incrível. E pessoas e garotos que nunca tinham lido o livro por inteiro. Então, assim, é muito gratificante. E além disso, tem os pais, né? Essa parte das mães, mas tem os pais que leram os livros, pegaram, compraram para os filhos, e os filhos que nunca liam estavam lendo aquele livro e eles tinham a curiosidade de saber o que aquele garoto estava lendo. E os pais, quando leram, se identificaram
Porque adolescente, independente da década, do tempo que eles passam, foi a mesma, entende? Todo aquele universo é o mesmo para adolescente. Então foi isso que me surpreendeu bastante. O Pablo é uma realização. Eu falo que ele é incrível. Por mais que ele tenha sofrido e ainda hoje sofre um pouco de repreensão, ele é meu orgulho. O Pablo é literalmente meu filho. Deu muito trabalho, inclusive. E aí, eu com essa meta coloquei na minha cabeça uma meta de publicar um livro por ano, eu publiquei um musical em 2017. O musical ele nasceu em 4 dias, basicamente, no carnaval, na casa da Marisa, aquela autora que eu falei pra vocês. Então, card, episódios passados, assistam. Ele nasceu em 4 dias, assim, me deu um estalo e eu falei assim, é isso. E o musical, ele, ao contrário do Pablo, ele é muito puro, né? Ele é direcionado para um público mais jovem também, o Pablo por 15 e o musical para 9 até 12 anos e tal. E foi minha primeira vez escrevendo um romance romântico, né, para adolescente. E, cara, foi muito desafiador te contar. Eu dei a primeira versão para algumas pessoas e as pessoas falavam assim, tem que aprender a montar cena de beijo. Foi a única coisa que falaram, olha, beijo. Lê Nicholas Sparks, que você vai entender o que eu tô falando. E de fato, foi um ponto divisor aí da minha carreira, tipo, porque eu não me interesso por esse tipo de livro, então eu só escrevo aquilo que eu consumo. Não tem como eu escrever uma coisa que eu não consumo. Independente da sua plataforma, filme, série, essas coisas. Eu não consumia nada romântico. Mas o musical foi uma coisa mais fofinha, mais tipo, vem aqui, uma leiturinha, tipo, tá tranquilo. E foi aonde eu também comecei a mexer com essa coisa de lugar, né? Eu passei a história no Rio de Janeiro e em Alegre, no Espírito Santo. Então foi aonde de fato eu coloquei ali 2 cidades e um conflito, e eu quis mostrar um pouco da história do Alan. Que em cada personagem, eu quero mencionar isso, todos os personagens são nomes de pessoas das quais são importantes na minha vida. Então foi muito legal. Eu quis homenagear eles nesse livro. E o musical é isso, é uma coisa fofinha pra você ler e se divertir e tá tranquilo. Também sofreu muitas repreensões o livro, na verdade não muitas, 2 ou 3, mas do público em geral, o que conta é o público, né, é os leitores. Foi um livro muito aclamado. Eu recebi resenhas falando que ele seria ótimo para uma adaptação teatral ou para uma adaptação cinematográfica. Estamos esperando aí. Recebi propostas para adaptação teatral, de fato. 2 propostas. E é isso. Estamos na luta aí, quem sabe, um musical que seja um musical de fato. Então, depois de publicar esses livros e concomitante a isso, eu comecei a produzir eventos literários e a participar cada vez mais de eventos literários, por estar cada vez mais nesse meio. Então eu produzi cerca de 6 ou 7 eventos literários. Eu produzi e participei também. Em 2017 eu participei mais de 50 eventos literários. Isso, deixa eu ver. Isso, na verdade 58 eventos literários. Então assim, não foram pouca coisa. E no meio e aí eu participando de mais de 50 eventos literários, eu fazendo faculdade, e eu trabalhando, e eu fazendo estágio, chegou um ponto que eu surtei, simplesmente isso. E eu, nesse meio surto, eu me senti um pouco ingrato, sabe? Pela questão de estar realizando um sonho, mas não estar dando conta daquilo tudo. Foi aonde que eu ainda pirei um pouquinho mais, e aonde eu
cheguei no final do ano e tomei uma decisão. Eu falei que eu não ia fechar nenhum evento para 2018. E assim eu fiz, tanto é que ano passado, 2018, eu não lancei nada, né? Como eu estava seguindo essa meta de publicar um livro por ano, não lancei nada. E também não participei de nenhum evento literário.